Faz mais de 20 anos que um prospecto chinês teve tanta atenção da mídia nacional. Na verdade, estima-se que 5,2 milhões de pessoas assistiram ao jogo da Summer League de Young Hansen contra o Memphis Grizzlies, o que é mais do que a maioria dos jogos de playoff nacionais nos últimos anos. Que está aqui esta semana com o filho de férias. Projetado para ser escolhido no meio da segunda rodada, as coisas mudaram rápido nos bastidores para ele. Os times logo o notaram e mudaram de opinião com a aproximação do draft. Young Hansen de Zibo, China. Enquanto o Portland Trail Blazers o escolheu com a 16ª escolha, o que surpreendeu a todos, na realidade, havia vários times que estavam de olho nele para a primeira rodada, pois perceberam o imenso potencial e talento que esse jovem tem. Diferente de Yao Ming, que foi projetado como a primeira escolha por muitos meses antes do draft, não foi o caso com Young Hansen, que, um ano antes do draft de 2025, era pouco conhecido no mundo do basquete. Como isso aconteceu? Como esse pivô de 2,16 metros, que passou toda a sua carreira jogando na Associação Chinesa de Basquete, uma liga que não tem o mesmo nível de talento ou respeito que outras ligas profissionais, se tornou um prospecto tão valorizado da noite para o dia? E agora, o mundo inteiro está aguardando sua ascensão no palco da NBA. Hansen com o bloqueio, ele realmente tem um entendimento, especialmente no meio da quadra. Nas 2 semanas antes do draft, o nome Young Hansen se espalhou rapidamente entre os olheiros. A maioria das pessoas não sabe disso, mas ele, na verdade, fez testes para 5 times diferentes. O Hawks, o Nets, o Jazz, o Timberwolves e o Blazers. Esses 5 times tinham escolha de primeira rodada entre a 16ª e 23ª posição, e ele impressionou tanto que estavam dispostos a selecioná-lo nessas posições. Não foi só o Blazers que estava de olho em Young, mas todos os times para os quais ele fez testes estavam dispostos a usar sua escolha no fim da primeira rodada para pegá-lo. O Hawks realizou 3 entrevistas distintas com Young Hansen. Eles tinham a 23ª escolha e gostaram do que viram. A torcida do Hawks tinha certeza de que ele seria escolhido, pois achavam exagerado até na 23ª posição. Ainda assim, o Blazers o pegou ainda mais cedo. O Timberwolves, que escolheria após o Portland, também pareceu insatisfeito com a seleção de Young. Neste vídeo borrado da equipe de draft do Wolves, fica claro que foram os únicos que não aplaudiram quando o Blazers o escolheu. Talvez quisessem escolhê-lo depois, mas ainda assim. Tudo isso significa uma coisa. Vários times queriam ele. Isso mostra que ele superou expectativas nos treinos e se destacou nas entrevistas, tornando real sua esperança de ser escolhido na primeira rodada. No entanto, sua ascensão à proeminência só pode ser descrita como um processo gradual. Na Copa do Mundo Sub-19 da FIBA de 2023, embora a China não tenha ido bem como equipe, Young chamou a atenção individualmente. Ele teve média superior a 10 rebotes, quase 5 assistências e 5 tocos por jogo, liderando no torneio da FIBA. O que realmente se destacou foi o confronto entre ele e Alex Sarr, da França, a segunda escolha da sua classe. Ainda assim, Hansen jogou muito bem contra ele. Assistindo, aqui está Moran. Ele foi a segunda escolha, mas a classe de 2024 era relativamente fraca. Esse não foi o momento que colocou ele no radar, mas o colocou nas discussões sérias como prospecto. Como jogador formado no basquete chinês, sempre há incertezas, e os olheiros costumam ser cautelosos com atletas dessa liga. Apesar de ser All-Star, novato do ano e jogador defensivo do ano na CBA, essas conquistas pouco significavam para os olheiros. Mas quando ele mostrou seu brilho no cenário internacional, isso abriu uma nova porta para Hansen e fez as pessoas se perguntarem: será que ele pode realmente se tornar um legítimo prospecto da NBA? Não apenas uma escolha de segunda rodada, como durante todo o ano ele vinha sendo projetado para ser. Um estilo de jogo familiar. Uma das maiores revelações da era moderna é o renascimento do pivô na NBA. Após a era pós-Shaquille O'Neal, a NBA foi dominada por armadores e alas por muito tempo. Além de Dwight Howard, não houve outro pivô capaz de dominar o jogo e impor sua vontade. A virada da década marcou o retorno dos pivôs e jogadores altos como jogadores dominantes para construir o time ao redor deles. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e, claro, Nikola Jokic.
O próprio Hansen disse ter se inspirado nesse jogador para moldar seu estilo de jogo. Este tipo de pivô, que pontua no garrafão e tem boa visão de passe, voltou a ganhar destaque atualmente. Por exemplo, caras como Alperen Şengün e Domantas Sabonis seguem um perfil parecido, ambos jogadores de nível All-Star. Por causa do sucesso que esses jogadores tiveram nos últimos anos, acredito que eles também impulsionaram indiretamente o valor de Hansen. Os olheiros veem em Hansen sua pontuação no garrafão e visão de jogo, o que os faz lembrar desses caras. Eles acham que ele pode virar um pivô nível All-Star. Belo corte de Carter e bandeja. O grandalhão com outro passe preciso. Confiam a bola a ele sem medo. Isso é criatividade. O valor dos pivôs que sabem passar está mais alto do que nunca, já que todos perceberam como pode ser eficaz montar um time em torno desses caras. Os fãs o apelidaram de Jokic chinês. Além de suas habilidades ofensivas, Hansen também se destacou na defesa. De início, você veria um pivô de 2,13 metros com pés lentos e provável dificuldade defensiva por sua envergadura mediana para a altura. Uma envergadura de 2,20 metros é boa, mas se comparada, por exemplo, à de Rudy Gobert ou ao seu próprio companheiro de equipe Donovan Clingan, que tem envergaduras de 2,32 metros ou 2,36 metros. Mas Hansen compensa isso tendo mãos enormes, com medidas comparáveis às de Shaquille O'Neal. As mãos dele são maiores que as do Kawhi Leonard. Na verdade, a defesa do Hansen é provavelmente o aspecto mais refinado do jogo dele. O pivô, antes lento, agora está mais rápido após perder peso e entrar em forma para o draft. Arremesse isso por cima da frente do aro com a mão direita, Hansen com o toco. Um jornalista dos Blazers falou positivamente dele antes do draft. Após o treino com o time, disse: técnicos e olheiros destacam sua ética de trabalho. Sua disciplina defensiva, rapidez lateral e posicionamento já refletem as qualidades que Portland valoriza. Mesmo que Hansen nunca chegue perto do nível de Jokic, ou mesmo de Sabonis ou Şengün, há uma chance de que ele ainda consiga consolidar seu lugar na liga apenas com sua presença defensiva. Os Blazers estão prestes a ser vendidos. Em 13 de maio de 2025, a propriedade de Paul Allen fez um anúncio. Os Blazers estão oficialmente à venda. Agora, para quem tem acompanhado as avaliações das equipes da NBA nos últimos anos, elas têm sido vendidas por quantias absurdas de dinheiro. Nos últimos anos, vimos muitos times sendo vendidos e eles bateram recordes. Os Mavericks por 3,8 bilhões, os Suns por 4 bilhões, os Celtics por 6,1 bilhões e os Lakers por 10 bilhões de dólares. Após a morte de Paul Allen em 2018, seu espólio cogitou vender o time e agora decidiu que este é o momento ideal para isso. E qual a melhor maneira de aumentar o valor da sua franquia? Draftar um jogador popular de um país com 1,4 bilhões de pessoas que amam basquete. Mencionei como os jogos dele na Summer League bateram recordes no exterior, mas imagine quantos fãs assistirão aos jogos dos Blazers se Hansen realmente for bom. Poxa, mesmo que ele não jogue bem ou atue só alguns minutos, os fãs ainda vão assistir para ver. Ao escolher Young Hansen no draft, a herança de Paul Allen deve ter valorizado a franquia alguns pontos percentuais. Talvez esse tenha sido o principal motivo para eles o escolherem na 16ª posição. É possível uma formação com duas torres? A última formação de torres gêmeas bem-sucedida, com dois pivôs acima de 2,10 metros, foi provavelmente Karl Anthony Towns e Rudy Gobert em Minnesota. Mesmo assim, Towns era um pontuador versátil, ameaça de 3 pontos e, no geral, bem diferente de Gobert. Para Clingan e Young, os Blazers aplicaram lógica similar. São jogadores diferentes, cada um se destaca em áreas distintas, apesar de alguma sobreposição. Infelizmente, eles também têm fraquezas parecidas. Em especial, nenhum dos dois mostrou um arremesso consistente de fora ou uma habilidade de pontuação notável fora do garrafão. Algo em que Towns se destacou assim que chegou na NBA. Quando os Blazers escolheram Young, ninguém perguntou por que selecionaram um chinês desconhecido tão cedo no draft. Foi, por que escolhemos dois pivôs seguidos? O time não confia no Clingan como o pivô titular do futuro? Poucos acreditavam que esses dois jogariam juntos e havia dúvidas se conseguiriam. Porém, com seu passe excepcional e controle de bola surpreendente para seu tamanho, Young traz uma versatilidade diferente da força física de Clingan.
Assim como Towns e Gobert impulsionaram os Wolves aos playoffs após 20 anos, os Blazers esperam que seus jovens pivôs joguem juntos e alcancem o mesmo. Mais importante ainda, isso oferece aos Blazers uma espécie de seguro. Se Young ou Clingan não derem certo, eles ainda têm o outro para confiar. Não há problema em escolher 2 pivôs em drafts seguidos para tentar acertar em um deles. Em conversa com Keith Smith, do Spotrac, um diretor dos Blazers disse: "Sei que você não gostou da escolha, mas nós adoramos ele. O boss, Pons. Na NBA de hoje, o seu pivô precisa ser versátil e capaz de fazer várias coisas. Sentimos que Young vai ser muito bom para a gente e provavelmente mais cedo do que a maioria espera." O desempenho dele na Summer League surpreendeu. Não foi só o passe, mas ler a defesa e reagir da maneira certa é uma habilidade que poucos pivôs na história dominaram. Se o controle de bola dele melhorar, talvez vejamos jogadas de pick and roll entre os 2 pivôs. Dada a confiança dos Blazers em Young, não vejo ele ficando no banco por muito tempo. É isso, pessoal. Quais as previsões sobre Young Hansen? Você acha mesmo que ele pode ser peça central da franquia em breve? Ou ele será só mais um dos vários prospectos chineses que logo deixam a liga? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, até a próxima. Valeu!